Olá pessoal, tá começando o Drumatch Completo, o seu podcast sempre aqui com os melhores convidados e os melhores assuntos. E no dia de hoje a gente tá recebendo ele que é diretor e principalmente o que fez a gente sentir muita vontade de trazê-lo aqui, ele também é dublador. Então a gente hoje tá recebendo aqui Rafael Schubert. Obrigado pela presença, Rafael. Que é isso, obrigado. Já vamos te dar aqui a tua canequinha que você tava, A bichinha tá com tava igual só a gente que bebia, o cara não tava bebendo. Você deu aulas. Aí eu vou te dar aqui, ó. Então, Rafael, muito maneiro te receber aqui, de verdade mesmo. Eu tenho certeza que a galera vai curtir esse bate-papo, porque realmente é um assunto que mexe com muita gente, né? Mas antes, assim, queria que você falasse pra galera, se ela quer começar, assim, o que um dublador estuda, né? O cara, você precisa se formar em alguma coisa pra ser dublador? Você tem que estar abaixo de algum órgão que te regula, que te permite dublar, etc? Então, todo dublador, ele é ator, né? Ele tem que se formar ator profissionalmente e aí se especializar como dublador. Não necessariamente, né? Mas o fato precisa ser ator, né? Precisa do DRT, de tudo. E o ator, ele sempre responde ao SATED, né? Mas a dublagem, ela tem um certo problema, que às vezes ela é separada, aí ela é junto, aí ela não é, então sempre fica essa maluquice aí. Mas o fato é esse, precisa ser ator pra ser dublador, com exceção de uma modalidade de dublagem que é de game. Você não precisa ser ator pra fazer game. Acho que aqui é muita gente, cara. Eu realmente nunca entendi muito bem por quê, mas, cara, todo game é muita gente, mano. É tipo mais de 300 pessoas indo gravar. Então, não, muito legal. E bateu essa dúvida. Antes da gente dar sequência aqui, existem grandes parceiros que nos ajudam a tocar esse programa, né? Que sonharam esse sonho junto com a gente lá desde o começo. Um deles é o Boteco Resenhando, a galera que quer curtir. A gente tá sempre aqui fazendo esse chamado real pra curtir lá no Macarrão, no Boteco Resenhando, porque tem vários petiscos, cerveja gelada, televisão pra tu curtir um jogo, a parada muito bacana, a mesma experiência muito legal pra quem quiser curtir. Tá aparecendo aí o contato dele. Outro grande parceiro nosso também, tem tudo a ver com o teu trabalho, né? Até é o Descobrindo Inglês, é um curso de inglês online com o professor, assim, faz uma parada muito personalizada, então hoje em dia a gente sabe como é que é o tempo da rapaziada. E além disso tudo, eles dão um desconto pra quem tá escutando o podcast. Se quiser clicar no QR Code, vai lá, que eu tenho certeza também que vai ser uma experiência. E um outro cara que também, não desmerecendo o Macarrão e nem o Boteco Resenhando e nem o Descobrindo Inglês, mas é o Ateliê de Minas, que desses todos aí é o que leva mais meu dinheiro, vou ser sincero aqui, porque, vários queijos maneiríssimos, linguiças artesanais, gelés, então comi um de gelé de abacaxi com pimenta lá um dia desses, fantástico. Não tem como ser ruim. Eu tô com um queijo maravilhoso então, que chegou lá de casa. Agradecer também aí o Emerson, nosso parceiro do Ateliê de Minas, porque essa galera realmente tá fazendo esse sonho acontecer junto com a gente aí. Obrigado mesmo, rapaziada. Então, eu queria começar a brincadeira contigo aqui, meu amigo. Brinca. Ele é brabo. Cara, o Rafa, eu conheço o Rafa, a gente não foi tão... né? Virou. Chamou o cara de Rafa. Ele é o Vini. Apesar de conheci o Rafael na época que ele não brincava muito dessas coisas, não. Na época você tava na igreja, né? Brincava mais na igreja, né? Eu também. A gente brincava, mas brincava sobre a jurisdição divina. Isso. E assim, o Rafael, ele é mais raro, não só como dublador, cara, porque ele é uma peça mais rara, porque ele é um mestre de RPG. Quem joga RPG, quem é nerd, sabe que arranjar um mestre é difícil. Ó, ele já tá rindo. Ele sabe como é que é. Eu acho que foi daí que começou também um pouco ele entrar nessa vertente, porque eu lembro, eu joguei pouco RPG contigo, vivenciei pouco essa parte, assim. Mas o pouco que eu vi a gente brincando ali, conversando, acho que na lojinha também do teu pai. Do teu avô. A gente chegou a pegar uma época que você ficava lá tomando conta e juntava lá pra jogar um RPGzinho, ver uma revista, falar do mangá. Que eu comia de fofura lá, não tá escrito. Esquece, filho. Se tem estômago ainda é porque Deus quis. Tava na jurisdição divina naquela época. Entendeu? Protegido. Cara, fala um pouco assim, que é muito legal, né? E eu falo isso quando eu vi você começando a bombar como dublador e tal, fazer essa carreira. Eu falei, cara, ele sempre teve esse talento, só que a gente enxergava ali no jogo, no dia a dia, na brincadeira, não via aquilo tão claramente. E é porque vocês não viram o show à parte que ele fazia nos RPGs, entendeu? E isso levou para a carreira dele. Fala um pouco dessa transformação de Rafael ficava na vendinha do avô, mestrava um RPG enquanto falava de anime e tal, que a gente sabe o que é isso também na nossa região, né? Que hoje a gente tem a globalização com o celular, que é muito mais fácil de você acessar
uma cultura nerd, uma cultura não só nerd, mas também uma cultura diferente do que a gente vivencia no dia a dia, né? E hoje você tá dentro disso, você é diretor, você participou agora de jogo, foi o The Carry, né? Não é isso? Sim, fiz o Dylan. Fez o Dylan. Então você tá tendo experiência de participar, de estar dentro do videogame, dentro de animes, dentro de desenho, dentro de série. Fala como é que foi isso pra você. Cara, então, eu sempre tive muita inspiração desde pequeno, porque meu pai sempre colecionou quadrinhos, né? Ah, é verdade. Então, a partir dele, eu já tinha essa coisa. Ele me ensinou a ler antes de eu estudar, né? Então, eu comecei a ler com quadrinhos, né? Tanto que até hoje, meus quadrinhos favoritos são os dos X-Men, porque foi o que ele me ensinou a ler. Muito bom. Né? E representam muitas coisas na minha vida hoje em dia, inclusive. E aí, a partir dali, veio com videogame, saca? Então, ele sempre veio me colocando nessas coisas mais nerds, né? Nem que na época ele nunca soubesse que fosse nerd, né? Mas ele me introduzia a essas coisas. E aí, acho que a partir disso, muita coisa da minha vida gira em torno dessas coisas que meu pai me apresentou. E meu irmão também junto, com muitas coisas de filmes. O Thiagão, um abraço aí, Thiago. Pô, um beijo. Nosso ouvinte, nosso... Menino lindo. Cadê? Pô... Minoxidil. E aí, pô, né, eles sempre me apresentaram filmes e tal. E uma parada que eles sempre fizeram, eles sempre me obrigaram a assistir filmes legendados. Sempre. Não sei por quê. Acho que é porque eles não gostavam de ver dublado mesmo. E aí eles falavam, vê essa porra legendada. Então eu acabei sempre tendo essa coisa de ler mais ainda. Hoje tu vai visitar os parentes, eles mudam a configuração todinha, eles botam tudo dublado. Em casa, vai na hora pro português. Tem uma coisa no legendado aí não, porra. Mas tem uma coisa engraçada sobre isso também, que hoje eu também não vejo quase nada dublado. Mas muito porque eu convivo com os dubladores o dia inteiro. Eu não quero ouvi-los em casa mais, sabe? Não, corretíssimo. Já ouço na rua. Dizem que a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo. É real? Como é que mede isso? Assim? Então, isso foi medido pelo próprio Walt Disney. Na época do Rei Leão e do Aladdin, tanto o Scar quanto o Jafar foram dublados pela mesma pessoa, que era o Jorge Ramos. A própria Disney, quando avaliou todas as dublagens que os dois filmes tiveram, disseram que ele era melhor do que os originais. Né? E os originais, se não me engano, são atores famosíssimos, inclusive, lá fora, e que é muito foda, realmente. Mas acho que a partir daí, a dublagem brasileira começou a ter esse olhar mais crítico da coisa, sabe? E, de fato, isso vai sendo passado de geração em geração na dublagem. Né? De que a gente tem que se manter como os melhores, de certa forma. E aí a gente meio que já... Não é nem que seja uma fórmula, mas eu acho que a parada, muito essa coisa de você tem que ser ator, influencia, sabe? Tem muitos países que cagam pra dublagem, sabe? Tipo, Portugal, por exemplo, Rússia. Mano, tu vês parada na Rússia, tudo parece voice-over, né? Voice-over é... Sabe quando a gente vê documentário antigo? Tipo, você ouve o inglês pra caralho. Você faz essa dublagem de sacanagem? Já fiz bastante. Faço ainda, tem as coisas que a gente faz. Netflix manda a gente fazer agora de cara, volta pra trajetória do cara que... Como que ele ficou? A trajetória. Olha o TDAH Mas então, essas coisas, né? Sintomas do TDAH. Os quadrinhos, os filmes, né? Os jogos, eles acabaram me inspirando pra muita coisa que eu faço hoje em dia, não só com a dublagem, saca, né? Pra filmes, né? Me tornei roteirista, também diretor de cinema, e aí virei ator por causa dos filmes. A dublagem entrou porque eu sempre vi muita coisa dublada, de animação, né? De fato, basicamente só animação e anime, né? Como toda a gente da nossa geração, os animes, né? Isso pra qualquer dublador da nossa geração. Você pode perguntar, eles vão falar a versão mesma brasileira, Gotamai. Porque o anime ele tem mais emoção. Assim, a obra japonesa, asiática, né, em si, tem mais emoção na fala, né? E ainda assim, eles também consideram a gente melhor. Por que acontece? Eles fazem a voz original pros animes, mas eles também dublam muita coisa. Tem isso. Grupo Hino, assistam. Procura só no YouTube, é bom demais. É que eles, cara, eles fazem isso tudo como voz original, né? A voz original é a voz primária da coisa, né? Que você não tem o desenho pra você colocar a voz em cima. Você faz pra depois ser animado em cima. Mesmo o japonês, que bate boca pra caralho, não tem nada, que eles são super preguiçosos, né? Com a batidinha da boca. Mas é sempre feito antes pra depois animar em cima do que você fez, com as expressões e tudo mais. E no Brasil, a gente quase não tem, né, a animação original. Passou até de uns 6 anos pra cá, talvez, né? Irmão do Jorel foi que deixou isso muito mais famoso. Galera do TV Quase. Que acabou trazendo muito mais incentivo a isso. E hoje em dia tem muitas coisas, né?
Apesar de que eu posso estar falando merda, já que a gente traz o Irmão do Jorel como fama da coisa, mas a gente já tinha a Turma da Mônica lá atrás, né? A gente já tinha Menino Maluquinho que já tinha Sim, sido... eram quebradores de barreira ali. Mas né? você, quando tu vê a tua trajetória indo pra essa área de fato, né? Na sua trajetória, tu chegou no teatro, até porque como você disse mesmo, tem que ter o DRT. Como que foi esse espaço, né? Porque não é um espaço fácil, primeiro. Não. Não é um espaço muito competitivo. Meu irmão fez teatro, então assim, eu meio que visitava sei que ele fez ali, fez tablado, aí eu sabia do Wolf e tal. Como que foi a tua chegada nesses espaços de convivência dessa área aí, na tua trajetória, né? Ainda dentro desse assunto? Então, ela é um pouco diferente da galera que começou na dublagem. Eu venho da última geração em que o dublador, ele já queria ser ator antes. A partir daí, veio uma geração, isso de forma nenhuma eu quero diminuí-los, até porque eles são bons pra caralho de qualquer forma. Mas é uma galera que entrou, que se tornou ator pra ser dublador. Não, nem almeja fazer outra parada, saca? Eu já entrei querendo fazer cinema. E aí, por questão de grana e tal, porque, cara, curso de cinema, curso de teatro é caro, mas você encontra alguns profissionalizantes, inclusive, que te ajudam bastante e são muito mais acessíveis. Mas eu queria muito estudar cinema. E cinema é, sei lá, mano, 200 milhões de vezes mais caro. E eu já queria isso de moleque, eu já queria isso de 15, 16 anos, saca? E eu descobri em Nova Iguaçu, foi até meu irmão e ele me levou. Era um evento de cinema, um festival de cinema chamado Iguacine. Puta festival maneiro, que apresentou inclusive um filme chamado Vida de Balconista, que é de um cara chamado Cavi Borges, e esse filme tem o Matheus Solano como protagonista. Esse filme é bom pra caralho, esse filme é super inspirado em Quentin Tarantino e tal, é todo dentro, e especificamente o balconista do Kevin Smith, né, que tem toda aquela coisa de um cenário só, tudo conversado, engraçado pra cacete e tal. E aí eu fiquei doido, eu falei, caralho, mano, que maneiro, eu tô assistindo um filme com geral, e o cara tá ali, o cara que, porra, é o dono do filme, que foda, e o cara tá falando sobre e tal. E nisso eu já baixava muitos PDFs de formas legais. Que fique claro. Fique claro. Pra não sendo estudar. Velozes e Furiosos, eles não vão te... Não, jamais. Legais. Todos eles eu ficava super lendo, era sempre de roteiro, saca? Falei, cara, eu quero muito escrever uma parada, sabe? Porra, quero saber como é que é fazer um filme. E aí, do Iguacine, eu descobri que quem fez era a Escola Livre de Cinema, que eu acho que infelizmente fechou na pandemia. Eu cheguei a pesquisar recentemente deles e tal. Infelizmente fechou. E era uma escola, cara, em Nova Iguaçu, que ele era especificamente para crianças, né? Pegava as crianças carentes e colocava a galera para estudar lá, gratuitamente, de forma integral, sendo que depois do almoço, né, depois da onde terminaria a escola normal, a galera estudava cinema. Olha. A molecada. E aí eles produziam esses festivais. E nisso eles tinham alguns cursos de férias. Eu falei, porra, gratuito, tá ligado? Pô, vambora, quero fazer essa porra. E nisso que eu fui fazer, tinha uma puta seleção, fiz a seleção toda, eram 3.000 pessoas, sei lá quantas sobraram, uma doideira do caralho, prova pra caralho, tomei porrada, mentira, era só prova mesmo. E aí, quando, né, sobrou a galera pra fazer os cursos, você só sabia quais eram os cursos no final. Aí eu dei uma brochada, mas porque eu fui também super, tipo, caralho, vai ter negócio de direção, vai ter não sei o quê. E até tinha, mas eram umas paradas que não me interessavam tanto. Aí tinha a tal da dublagem. Falei, que doideira, né? Vamos fazendo vozinha, desde, porra. Vai ser mais maneiro. Vamos ver, porra. Mais maneiro do que eu era. E aí a professora era a Fernanda Crispim, que faz a Keiko do Yu Hakusho. Ela é a Fiona. E aí foi super legal, assim. E teve uma parada, sabe? Dela ter visto uma coisa ali. Dela ter falado, pô, cara, corre atrás. Eu acho que se você correr atrás, dá, sabe? Falou, tu tem aquela parada. Eu falei, puta, incentivo, mano. né? Da pessoa. Por mais que seja um incentivo só Sim. do... Faz. Acho que ela botou a mão no seu peito e falou assim, você é o escolhido. E, Porque a maioria das vezes as pessoas
principalmente quem tá perto, fala, pô, vai fazer, isso é uma besteira, pô. Ah, pô, vai escritor, vai ser músico, vai ser... Exato. Vai ser dublador, cara, vai trabalhar, pô. Vai fazer E aí tu desandou. Então, aí eu falei, pô, mano, vambora. Aí comecei a trabalhar num estúdio de dublagem, porque uma das meninas que estudou, que era a Débora, comigo nesse curso, trabalhava num estúdio de dublagem. Falei, puta, vambora. Isso não dublando, mas falei, pô, vambora, vamos lá. E fui, né? E aí é que veio essa parte do voice-over que a gente tava conversando. Tinha uma parada do voice-over, então eu redigia os textos todos, fazia as paradas todas. Falei, pô, vambora, vamos fazer. E nisso, com a grana, eu comecei a estudar. E aí estudei num curso chamado Le Monde, que era um curso profissionalizante de 1 ano. Porque, porra, ela ficou esse tempo todo, sabe? Tipo, vambora. Falei, caralho, mano, preciso tirar essa porra o mais rápido possível. E aí, tudo que eu ganhava ia pro curso. tudo. Nunca comprei porra nenhuma, né? Porque eu trabalhava ali. Aí, fiz o curso todo, falei, pô, é agora, vambora. E aí, ao mesmo tempo que eu fazia esse curso no Le Monde, eu já fazia um curso de dublagem, né? Um outro curso, né? Que esse curso livre, ele durou 2 meses só, ele era muito pequeno mesmo. E aí, nisso, falei, pô, é agora. Aí, acabei e comecei a cair dentro. E aí é que vem os perrengues, né? Porque você não começa ganhando grana. Você começa fazendo 1 horinha aqui, uma outra horinha ali. Tipo, uma hoje, outra daqui a 1 semana e meia. Alguém te chamar, lembrar da existência. Exato. E aí tem essa coisa de você sempre ter que estar sendo lembrado. Tem um iniciozinho meio chato. Tem uma coisa que, se você for meio introspectivo, caralho, é um parto, é uma tortura, porque você tem que estar ali. As pessoas têm que te ver. Quem não é visto não é lembrado, né? E... tive tudo isso, ganhando muito pouco. Muitas vezes eu tinha que sair muito tarde. Não tinha como voltar pra Queimados. Aí eu dormia na rua, literalmente na rua. Até que eu conheci um amigo meu, que é o meu melhor amigo, que é o Silvio Gonzalez, que morava em Piedade. E aí pô, isso é já bacana. me deu muito não abrigo. Acredita que as pessoas passam, a gente passa esses perrengues na vida. Sim. Entendeu? Não, e, porra, fudidão, assim, saca? E aí voltava. E a grana era, tipo, contada. A grana da passagem, não ia nem comer nada. Ficava lá, na moral, pô, vou ficar aqui no estúdio. E aí, né, nunca teve um padrinho. Tiveram pessoas que me ajudaram de certa forma. Tipo, nessa época, tinha um diretor que ele me escalava. Tipo, cara, vem cá 2 da tarde. Pô, beleza. Chegava lá 2 da tarde, mas eu só gravava 7h30 da noite, 8 horas da noite. E eu ficava puto pra caralho. Ficava muito puto. Falava, porra, que sacanagem, cara. Porra, vim gravar, não sei o quê. Depois de muito tempo, eu entendi por que ele fazia isso. Porque ele me deixava lá sentado para as pessoas me verem, tá ligado? Ué. E eu não entendia isso. Tava mas, pô... sou um dublador aqui e tô aqui, ó. Exato. E nessa eu conheci... E nessa eu conheci a galera toda que tá aí até hoje, da minha geração e tal. Ele meio que... fazendo isso, ele foi um dos poucos que fez isso, cara, que deu esse incentivo. Exato, de uma forma super saca assim, sabe? Tá ali. E aí nessa ele acabou criando esse laço entre a galera dessa minha geração. Assim, pra eu pegar essa parte sua, depois o amigo vai entrar ali, qual foi esses personagens que também foram padrinhos pra você? Rapaz, que, assim, você pegou os que você pegou pra fazer, entendeu? Tiveram 2 quando eu comecei, assim. O primeiro foi, por incrível que pareça, um protagonista de uma novela mexicana. Que a novela era Coroa de Lágrimas. Caralho, a mulher chorava todo episódio, no saco. Chorava mesmo. Chorava todo episódio. E o nome dela era Maria, não, né? Não lembro. É porque ele só chamava ela de Corona. Corona? De coroa mesmo, tá ligado? Corona. E aí a mesa logo na... Não, eu imaginei a mulher com limão na cabeça. Mexicano toma uma cerveja com... Mas enfim, volta pra Corona lá, Chorona. E aí, Chorona. O meu era um dos filhos e era, tipo, o único filho bonzinho do rolê. Os outros 2 filhos eram filha da puta e tal. E como ele foi o protagonista, foi a partir dele que a galera começou a dar uma olhada, assim, tipo, porra, o moleque tá aí, tá fazendo, e o caralho e tal. E perguntavam, né? Isso é uma coisa que sempre acontece e acontece até hoje. As pessoas perguntam pros outros diretores. Falam, pô, esse cara aí, como é que ele tá? Né? Essa menina aí, como é que ela tá? E aí você fala, pô, tá fazendo direitinho, já aguenta, né, tantos personagens com tantas falas, né, com tantas aparições. E aí os caras vão dando essa oportunidade. Antigamente era menos do que é hoje, porque antigamente tinha menos trabalho do que é hoje, né? A partir da vinda de vários serviços de streaming, o trabalho... triplicou, né? Quadruplicou. Então, cada vez mais tem mais espaço para todo mundo e mais espaço inclusivo, né? Porque os próprios serviços de streaming, tipo assim,
qualquer personagem LGBT nos filmes hoje em dia, em qualquer produção, seja lá do que for, só pode ser feito por personagens LGBT. E é óbvio que ainda tem uma certa resistência, uma besteira, tipo, caralho, voz não tem cor, voz não sei o quê. Mas é foda, né? Se você parar pra olhar a dublagem desde a existência, beleza, a voz não tem cor, né? Mas ela tem que ser branca, você né? botar uma pessoa... Desde que ela seja branca, né? Porque, caralho, a maioria dos dubladores são brancos. Ou seja, nunca houve esse incentivo, essa coisa que hoje em dia tem. E, porra, cada vez mais pessoas. Deixa eu falar, Rafael, já que o Altar fez essa pergunta aí, você falou da mexicana, eu vou entrar num tema que aí é também sobre o personagem e aí como eu te conheci de fato, né, vendo o seu trabalho, que foi o Big Mouth. Sim. E eu acredito que seja, assim, eu acho que foi o grande lance ali teu ali, porque além de ter sido um trabalho bem feito, é um trabalho que tem pra quem não conhece, eu acho difícil não conhecer Big Mouth, que tá lá no Netflix, né? Já tá na 5ª temporada, indo pra 6ª. Sexta. Deu certo não, né? Deu certo não, só 6ª temporada. Falido. E é o principal, né? O nick que você faz. E, assim, é claro que é um personagem, eu acho que marcou, mas além de tudo, a série tem um conteúdo muito bacana ali, né? Eu acho que é uma série tanto para uma pessoa que tá, né, chegando ali na adolescência, para fase adulta, quanto para educar as pessoas mais velhas, né? Sim. Pessoas de 40, 50, 60 anos que quiser ver um desenho educativo, você pode ver também. Como é que foi, cara, esse lance? Como é que foi participar disso? Não, esse desenho... Eu amo demais, cara. Cara, Big Mouth, pra mim, ele é uma parada... Então, ele seria esse segundo personagem mais especial da coisa. A gente trabalha Essa foi... Porque rola easter egg, rola tudo. Pô. Quando o Big Mouth chegou, me colocaram pra fazer o teste, tipo, eu sou um desenho. Eu falei, mano, não tem como isso ser só um desenho. Caralho, não tem como. Primeiro que é do Nick Kroll, tá ligado? Exato. E nada que esse cara faz é ruim, né? E também tem o Andrew, que é o próprio Andrew, mas eu esqueci o sobrenome dele, aqui no Goldberg, né? Que o sobrenome deles no desenho é parecido, mas é outro. É o Andrew Goldberg. Eles são até bem parecidos, né? Eles são iguaizinhos. E, pô, os dois sempre fazem paradas muito fodas de comédia. E aí, eu falei, pô, beleza, vambora. Aí eu fiz o teste, passei, né? A dublagem sempre tem testes, né? Pros personagens principais de tudo, com exceção de né? Tipo, o Adam Sandler não precisa nunca de um teste, ele sempre vai ser o Alexandre Moreno, exato. Aí os estúdios todos já pedem, mas esses testes não vêm do estúdio, ele vem sempre do cliente, né? Tipo, você vai ter o filme da Netflix com tal ator. Vamos fazer o teste para aquele cara. Se a pessoa que passar, são sempre testes com 3 pessoas, a pessoa que passar vira a dona dele. Foi nessa que eu acabei virando dono do Nick Kroll, né? Basicamente tudo que o Nick Kroll faz sou eu que dublo também, né? Seja humano, seja animado, seja qualquer coisa. Mas uma parada maneira é que eu fui convidado para dirigir, depois que eu passei no teste. Eu falei, fudeu. Aí vai brincar, né? Caralho, e foi tipo a minha primeira direção da vida. Eu falei, não é possível, tô fudido. Aí, cara, a sorte que eu dei, que eu tinha um operador, mano, é o cara mais foda do operando que eu já vi na minha vida. O cara pegava a Wave quando tinha algum problema, ele redesenhava pra parada dar certo. É muito doido, mano. O cara é muito doido. E ele fazia assim, tipo, o maluco acabava de fazer a fala, tinha alguma parada errada, aí ele falava, peraí, beleza, vamos lá. O que você fez, cara? Não, eu aproximei aqui, fiz isso aqui, fiz o corte aqui, redesenhei. Era o poder mutante dele. O maluco é bizarro, mano. O maluco é bizarro. Rodolfo, o nome dele até. Aí... comecei a dirigir e tal, eu falei, mano, tem que botar meme nessa porra, cara, tem que botar umas paradas engraçadas aqui, cara, isso não pode ser durão, sabe, isso é muito engraçado. E aí participei das escalações todas, fiz tudo, e depois rolou a Comic Con, eu não lembro de que ano era, 2017, talvez, 2017, rolou a Comic Con e eu fui convidado, eu e o Cafi, que é o Andrew. E a gente ficou tipo, caralho. E aí foi a primeira vez, não. O Cafi tem o mesmo tempo de dublagem que eu. Então foi uma parada muito fodida pros dois, sabe? Um marco, assim, uma divisão. Caramba, tá acontecendo. Uma divisão de tipo, patamar, né? Patamar. Tipo, cara, não só a Comic Con tá convidando a gente, mas a Netflix tá convidando a gente, porque o Nick Kroll vai vir pro Brasil e o cara quer conhecer a gente e a gente vai ter uma conversa no palco, nós 3, tá ligado? Que maluquice. E aí, porra, a gente foi, isso foi lá em São Paulo, né? Como a Comic Con é lá. E aí... uma doideira, assim, do próprio Nick Kroll falar, pô, mano, eu escolhi as vozes do mundo inteiro. E aí... ele escolheu você. E aí isso foi fodido, porque ele falou, e a sua voz é melhor que a minha.
falei, você tá brincando, pô, vai tomar no cu. E assim, ele tem uma parada que a gente não tem no Brasil, né? As animações lá fora tem isso. Ele dubla 11 dos personagens do desenho. A gente no Brasil não tem isso desde lá de trás, né? Isso já é uma coisa que a gente tem como regra, né? Todo personagem é dublado por uma pessoa, né? A gente nunca coloca mais de um. Raramente coloca quando é um gêmeo, mas acho que já mudou muito isso também hoje em dia. Antigamente, tipo, se tinha gêmeo, principalmente na novela mexicana, se tinha gêmeo, se tinha trigêmeo, usurpador, o caralho era a mesma dubladora e tinha que fazer lá. O pessoal no corredor falava assim, fulano ganhou bolão. Ó. Mas é isso mesmo. O sonho da galera era pegar gêmeo. Ganha por cada um, né? Cada um, separado. Entendeu? O que junta é só o nascimento. E aí, cara, foi uma conversa muito foda, assim, né? Foi até, né, obviamente, mais foda no bastidor do que lá na conversa do palco mesmo. Porque óbvio que o centro das atenções era ele. Mas por lá dentro foi uma parada mais maneira. Porque era uma coisa dele ter entrado, ele ter vindo, tipo, porra, e aí, tal, não sei o quê. Muito doido, assim. E nessa é que mudou tudo, assim, saca? Foram 2 dias. Eu não conseguia andar no primeiro dia. Porque tinha uma parada junto que era na época da Sarrada no Ar. E tinha um pôster autografado, que a gente autografava, né? Nós dois e ele. Não tem nada lançado. Porque o pôster eram os personagens fazendo a Sarrada no Ar, na Paulista. E aí... Realmente, você falou uma coisa que vários marketings que eu vi do Big Mouth, tá ligado? É com memes brasileiros, com coisas brasileiras. Então vocês foram além... vocês modificaram a forma de divulgar isso. Sim. E é uma parada que ele entendia, saca? Ele sabe que o que a gente alterou, de certa forma, né? Na real, a gente adaptou, mas né, se adapta e muda o que é ali. Por essa pegada, assim, teve resistência? Vocês tiveram problema em alguma coisa, com alguma piada que fizeram? Tive recente. Alguém achou que pegou pesado, etc? Não, isso nunca. Isso nunca. A gente sempre acha que pegou leve demais, mas... Não digo alguém que tá assistindo, não vocês ali produzindo, se tiver. Então, acho que não, porque ele é mais 18 ou mais 16, se não me engano. Então, quando já tem essa faixa, principalmente a Netflix e HBO, mano, você pode fazer o que você quiser ali, desde que esteja dentro dessa faixa, tá ligado? E aí, isso também é uma parada nova. Antigamente não se tinha tanto palavrão na dublagem. E hoje em dia é muito mais livre nisso, saca? E realmente é muito estranho que hoje não tenha, né? Porque o cara tá xingando no original, né? O cara tá lá, porra, inflamado e o caralho... E a gente fala... Tem todo o controle. Netflix ainda bota lá assim... A criança vai abrir lá, tipo... Se for o adulto, a criança não consegue entrar, porque tá bloqueada. Não consegue entrar. É uma questão cultural. Eu não digo nem a classificação, isso não, que a gente sabe que tem. Eu digo porque tá na moda agora. Tem alguns humoristas que estão passando do ponto. Agora eu entendi o que você quis dizer. É porque é o que eu falei no início, né? Big Mouth tem essa vertente. E o cara que tá fazendo humor, ele tá em cima de uma linha ali que, tipo assim, é o que eu brinquei antes de começar aqui, que alguém perguntou se tava gravando, eu falei, ainda bem que não, então tá todo mundo preso já. De brincadeira, mas... É brincadeira, tá, gente? A gente vive uma transição, pô. A gente era moleque e podia quase tudo, pô. Nós fomos criados numa infância que podia tudo, ninguém nem ligava. E agora, não tô aqui pra julgar se tá certo ou errado, tô aqui pra me adequar, né? A gente vive outros tempos, pô, inclusive no audiovisual, né? A galera... O que aconteceu com isso, e isso veio muito... Quem trouxe isso muito à tona foi a Paramount. A Viacom, né? Que é a dona da Paramount. Quase ninguém sabe disso, né? A Viacom a gente vê às vezes só lá no final de alguma parada, mas ela é a chefona da porra toda. A dona da MTV, a dona da Paramount, a dona de uma porrada de coisa. Quando a gente dublava, né? E aí quando eu digo a gente, eu digo os dubladores todos. Quando a gente dublava esses Acapulco Shore... Os Shores todos, né? Uma porrada de parada de Shore. Shore é sempre uma série que... já é polêmica por si só, porque é um bando de gente numa casa que tá lá só pra transar. Eu tô ligado, né? MTV, né? E aí, quando vinha pra dublar, a galera descaralhava demais, sabe? E aí, começou-se a vir um esporro que não devia, que eu acho que isso devia ser consciência de todo mundo, mas veio como esporro. Que a gente falava muitas coisas pejorativas a homossexuais, tá ligado? E falava muitos palavrões misóginos pra caralho,
né? Isso foi tudo cortado. Isso são coisas que a gente já não faz, sabe? Tipo, você quer viado? Não chama ninguém mais assim. A gente não chama diretamente uma mulher de puta na dublagem, a não ser que com raríssimas exceções, tipo, o cara é um vilão, o cara não sei o quê. Também, né? Exato, mas, tipo, tô colocando isso por adaptação, isso não pode. Inclusive, se for pra eles, volta com um e-mail bonito de esporro. O BR já até desliga você do projeto. Tipo né? isso. Bota outro. Tipo isso, já vai pra outro estúdio já. Né? E Big Mouth entra nessa linha, nessa pergunta que o Amaral fez, entra exatamente, porque tipo assim, é uma linha. E Big Mouth sempre exato, tá sempre quase no limite, né? sempre. Mas os caras são geniais, no limite, né? Vocês usam, vai testando, vai muito mais. Vai testando. Mas os caras são geniais, mano. Eles nunca passam. Eles estão sempre ali a ponto da parada meio que virar uma crítica junto. Eles são geniais. Inclusive, um dos roteiristas é o próprio Jordan Peele, né? Que, pra galera que, se alguém não conhece, Jordan Peele é o diretor de uma safra de filmes de terror recentemente, fodas pra caralho. Não Olhe. Nós é dele. Corra é dele. Então, porra. E ele é um cara, caralho, com uma consciência foda, né, mano? Um cara que super fala de racismo. Então, e ao mesmo tempo é um cara que critica pra caralho o racismo, saca? Cara, esse filme é... Cara, quem não viu, é uma aulas. Pesado, mas aulas. E aqui então, eu queria pegar... Mas é maneiro. Pesado, esse dia eu vendo um filme... Aí alguém pediu pra eu ver um filme, eu falei, pô, esse filme é triste, cara, não gosto de filme triste, não. Não, eu que vou ver, pô, não é você que vai ver, não. Eu falei, cara, esse filme é triste, cara. Aí daqui a pouco eu tô lá fazendo outra coisa e o filme tá ali, eu não consigo não prestar atenção. Esse que é o complicado. Aí a pessoa dormiu, eu fiquei vendo um filme que eu não queria ver. E ficou triste sozinho. Aí daqui a pouco tá o cara assim, não, que o meu pulmão sirva pra você cantar Dois corações. Não fala o nome não, que eu não quero nem saber. A minha mulher botou pra ver também, eu caí nesse golpe. Irmão, eu falei pra ela que o garoto ia morrer, cara. Irmão, quando eu vi o cara de muleta na lancha, todo mundo tomando banho, o cara de muleta na lancha. Ele sobrevive, filho. Mano, eu só lembro que o cara falou assim, eu tava quieto... Quem morre é o boy magia lá, cara. Tu tá dando spoiler do filme, cara. Deixa eu te contar o que me pegou. Quando eu escutei o cara falando assim, que o meu pulmão sirva pra você cantar. Aí eu olhei, vi que tava só eu vendo, eu já mudei na hora, arranquei. Porque se eu vi, você tava dormindo antes, tinha trocado antes. Cara, eu fico revoltado que é sempre o pai, o homem da relação que se fode. Que se falar que o negócio é pesado, eu não quero ver. Vai ver Divisões. O que acontece? O pai morre. Eu sou pai, cara, eu não quero ver, mano. O nego posta foto assim, tô morrendo aqui de chorar. Eu já decoro o nome pra eu não ver, assim, não quero... Eu fico pressionado também. Não entenda mal, é uma puta série, realmente tem uma puta história ali e tal. Mas, cara, não é pra mim. Nem pra mim. E isso eu acho legal, a gente entrando nesse assunto, dessa brincadeira, que a gente falou de uma coisa aqui, porque é cultural, cara. Você hoje tem como bloquear tudo. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho o Pedro e a Maria, e eu tenho o YouTube Kids. Eu tenho maneiras de bloquear eles de estarem acessando coisas que não é para eles acessarem. E se eu vacilar na minha casa e deixar eles acessarem, a culpa é minha. É isso. Sim. A culpa é minha. Eu tenho um videogame na sala. Hoje meu filho tem 5 anos. Já tá enfiado no console, igual a gente cresceu também na nossa infância. Tá certo. Entendeu? Mas eles jogam Homem-Aranha, jogam um joguinho ou outro, mas não jogam jogos de tiro, porque eu não acho que é ideal pra ele ainda jogar um jogo de tiro. E aí você vai criando... Aí a culpa é de quem? Eu vou culpar a indústria que fez o jogo de tiro? Eu vou culpar a série que fala de tal assunto, que tá ali a classificação 18+, 16+. A gente enfrentou muito isso na TV aberta, né? Que a novela começou a mostrar a abertura e no canto, assim, 1/4 da tela já tava lá a classificação etária. E mesmo assim você enfrentava cancelamento e críticas, né, da população dizendo que aquilo não era para passar na TV. Meu filho tava mas eu acho que na TV era um problema, na minha opinião, porque na TV você assim, eu mentia pra minha mãe que eu ia dormir na sala, porque eu preferia mais ouvir assim. Eu sei que você... Não, você via, na verdade, Cine Privé na Band. Você não quer falar de Simpsons. Eu vi o Cine Privé. Emanuele. Você quer falar de Simpsons? Simpsons passava meia-noite, pô. Meia-noite no SBT. Ninguém dormiu escondido pra ver Simpsons. Essa risada dele aí. Essa risada eu falei. Eu nunca conheci ninguém que dormiu escondido pra ver Simpsons. Agora, mas eu não podia ver. Não, mano, eu não podia ver. Eu não podia ver televisão depois das 10, a não ser futebol. E Simpson, quando eu tinha 7, 8 anos, o quê?
Cara, futebol acima de todos, né? Só o Brasil 99 e 2000, claro. 99 e 2000 passava os Simpsons meia-noite no SBT, pô. Então eu gostava, não tinha TV a cabo. Esse é o assunto que eu tô falando. Hoje você consegue, na televisão, você apertou lá, não tem o que. Bum, fechou, Sky, bum, lá que tem, fecha, acabou, não vai. Ou qualquer outra que você bota. Sim, o 18 você é aberto, Bruno, é complicado, não, mas a classificação complicado. indicativa tá ali. Se tu só puder botar conteúdo livre na TV também, aí como é que faz? Agora que o Schubert, falando de filme, já que a gente tá nesse assunto de filme, de série e tal, tem uma coisa que, desde que a gente decidiu que você aceitou ouvir e tal, uma coisa eu já tinha certeza que eu ia te perguntar, porque, cara, eu acho isso muito engraçado mesmo. Porque a gente sabe que você não é o tradutor em si, né? Mas não deixa de ser um ramo ali da tua área. Você Sim. entender, o cara tá falando daquilo lá, Peaky Blinders, Peaky fucking Blinders, aí o cara fala, a porra dos Peaky Blinders, tá ligado? tu entende que tem uma diferença ali. E, cara, a parada sempre me intrigou. Eu era muito criança, eu não assistia esse seriado. Mas foi o primeiro exemplo que eu ouvi, assim, de ser muito bizarro na tradução, que era o Barrados no Baile. Que dizem que o nome dele lá em inglês não tinha nada a ver com Barrados no Baile. E aí tem um que eu vi, que eu também fui saber bem depois, que eu achei, cara, assim, muito curioso, que era o 11 Homens e um Segredo. Muita gente deve ter visto. E o nome do filme é Ocean's 11, como se fosse os 11 do Ocean. E o nome em português nem fala do Ocean, como se ele fosse um cara que tá ali participando. Então, assim, eu queria saber se você conhece mais exemplos, assim, bizarros, assim, da atualidade. Cavaleiro do Zodíaco, né? Se beber não casa, é Hangover, O pô. próprio Hangover. Cavaleiro do Zodíaco é um tipo de coisa igual o do Ocean's 11, que muda o sentido, porque tu pensa que o Cavaleiro do Zodíaco é tipo o Power Ranger, que os 5 estão iguais ali e tem um líder, mas não é. Dizem que é. Eu não sou especialista, não posso falar o Baltar aqui nesse ramo, ele é o. Isso aí é O Gilmar Mendes aqui do anime, ele é a última palavra, mas dizem que o nome do Cavaleiro do Zodíaco é Saint Seiya, tipo, faz toda a diferença, pô, não é um grupo de amigos ali que tem um líder, o desenho é do cara e os caras estão ali de rolê junto. Então eu queria perguntar assim, primeiro, se você conhece outros exemplos assim bizarros e se você concorda com essas mudanças assim que tem e o porquê que isso acontece, por que os caras, esse exemplo do 11 Homens, então, pra mim, isso é uma loucura. Se desfigura o sentido da... É uma impressão minha ou isso é uma técnica mesmo? Não, então, eu acho que é. Pra aprimorar. Eu não conheço muito bem. Isso era uma coisa que já vinha dos anos 80. Tem um vídeo, cara, que tem uma mulher que fala disso, que era uma mulher que traduzia os títulos na época. E vinha muito, né? Tanto que na época tinha. Se o filme tinha Fúria, alguma coisa, vai vir uma caralhada de filme com Fúria, alguma coisa. Porque vendia, porque te fazia lembrar daquele filme. Pô, tem um Fúria alguma coisa também, tá ligado? Então vamos tipo ver. O negócio da internet. Já ia Como falar é o da nome? Emanuele de novo, né? Tipo a Emanuele, que tinha no espaço, Qual o no nome da parada que a gente deserto, usa, na né, pra floresta. segmentar as coisas. Não, da rede mesmo. Gerenciamento? Não, o cara pega lá e seguindo o que tá bombando. Brum, é a hashtag Trend, tá bombando. trend. Pegar aquilo ali e colocar. É tipo Fúria. isso. Porque não tinha internet, né? É tipo comércio perto da praia, sol e mar. É. E tipo, eu acredito que o Ocean's... Caralho, ficou parecendo pra caralho. Porque, tipo, foda-se, né? Não. Não, entendi. O Ocean's 11, muito provavelmente é porque ninguém sabe o que é o Ocean, tá ligado? Então o cara botou, Mas é porque tipo, tiraram um o cara. segredo Tiraram o Ocean, cara. E meteram um segredo. E meteram um segredo. Tu viu os Cara, 11 só porque galãs chama que ele atenção. juntou, cara, pra Aquele filme fazer. ali é quase pornô, E esqueceram né, do Ocean. Não, e tem uma cena no filme que ela é engraçada, que eu também assisti essa cena sem saber dessa história toda, que eu só fui saber bem depois, que eu nem pesquei na hora, que eles estão todos reunidos, aí o cara fala assim, eu não sei por que eles chamam a gente de 11 do Ocean, aí o Ocean fala assim, porra, quando vocês têm uma dúvida, pô, vocês perguntam pra quem, todo mundo? Pro Rush, tá ligado? que é o Brad. E, tipo assim, eu assisti aquela cena sem fazer ideia que ele tá se referindo aos 11 do Ocean. Pra mim, eles eram os 11 do Ocean pra imprensa do filme, dentro do enredo. E não que o nome do filme era esse. Bem, depois é que o filme ligar, e eu falei, cara, então, o BR ainda meteu um segredo. Talvez os filmes que tenham a palavra segredo devia estar em moda na época, né? E meter esse 11 homens e um segredo. Não, que tu botou 11 galãs do Hollywood e tem um segredo, mano. Depois veio 12 e depois veio 13. Cara, isso aconteceu recente. Num filme. Cara, o nome do filme. É foda, né? O cara não pesquisa essa porra. O cara. Olha, o filme é mexicano. Com a produção americana, ele é da Netflix. O nome do filme é Chupa. Caralho. Esse é o nome do filme. Chupa. E aí, em português, virou Lupa. Meu amigo Lupa.
Porque o chupa, ele é o chupa-cabrinha. Gente, meus filhos viram isso, mas a classificação é 10 anos. É, não, é um filme. É 5 anos. É um filme pra molecada. Só que o nome do filme é chupa. Gente. Ai. É a mesma coisa. Apesar Lá que ele. eu falei. Tinha que botar chupa lá. Gente, ele. começando a achar que o Olavo de Carvalho tava certo, cara. Tá maluco? 16 meses sem fumar, tá? Porra, ele morreu. Então. Ei, 4 dias atrás bateu 16 meses. Esqueci ele é um batedor de metas, cara. Vou te falar, eu falei se beber não case, mas eu acho que se beber não case, porque hangover é tipo ressaca, ou tipo beber demais. E se beber não case, eu acho que na verdade fica melhor, porque de fato o cara vai casar no outro dia, né? Mas eu acho que todos os filmes, né? O cara vai sobre casar alguma coisa no dia sobre seguinte, casamento do dia seguinte, eu acho que o nome Se Beber Não Casa em português é melhor do que hangover. A maioria De não. repente foi o que a pessoa pensou quando escolheu o nome. E sempre tem não sei se vocês já viram, recentemente tem muito disso. O nome do filme original, 2 pontos, o filme traduzido. O nome traduzido. Direto tem essa porra. Foda-se, hoje eu vou, não tô querendo. Tipo, o nome do É, personagem, tá ligado? Eu gosto do filme do Jack Chan, entendeu? Tipo, sempre tinha dragão, um bagulho. E nem tem no nome original. Agora, eu vi uma parada de Bollywood e os caras falando sobre... Não sei, deve estar ligado como é que é a Índia, né? E os caras falando que tem 90 e poucos idiomas na Índia, amigo. Caralho. Então o cara que faz um conteúdo para um pedaço do país, A o Índia- cara que mora em outro pedaço para entender, talvez tenha que traduzir mesmo. O cara morando no mesmo país tem que ter Provável. Cara, mas isso é sinistro, porque, tipo, a China, que também é gigante, então, fala só mandarim, né? Ah, mas é bem menos dividido que a Índia. A Índia é muito dividida. Não, É por isso que na eu tô escola... falando de território, tipo, os dois países são gigantes. Vocês estão jogando super trunfo? Tipo, Eu não sei nem o que é super trunfo. Mas tem o espanhol passa muito por isso, né? Todo país que fala espanhol é. fala diferente. E tem o castelhano. Isso. Aqui Não, A aqui Argentina queimados é diferente até. do Uruguai. tem queimados. Não, queimados tem umas 4 línguas. Tem umas 4 línguas queimadas aqui. Todo respeito. Mas assim, dizem que a gente também, se for puxar legal o que é história e o que é Brasil, a gente também tá muito longe de só ter português, né? A gente tem um montão de... É porque o tratamento que a galera foi dando aí pros povos originários, a gente foi meio que perdendo, não sabe nem o que... É um assunto maneiro pra caramba pra entrar aqui. Realmente, é aquela coisa que o pessoal fala, né? De ser um país e ser uma nação, né? Geralmente, muitos lugares do mundo, o cara é um país, mas não é uma nação, porque cada um fala uma língua, cada um se... A gente Isso acontece. meio que foi obrigado a dizer que a gente fala português brasileiro, porque nosso português é totalmente diferente de Portugal. Ajustado pro Nosso, outro. nosso idioma tem muito mais a África do que a língua portuguesa. A Angola fala... A gente fala muito parecido com a Angola, e a Angola fala muito parecido com a gente. Eu acho que, na verdade, a gente fala. E tem muito mais da África do que Portugal. Tanto é que eu já ouvi, inclusive, falando que as pessoas falam de... Tem um idioma, né? Que eu tô, inclusive, lendo um livro Moçambique dela. fala muito igual Portugal mesmo, por exemplo. Conta da questão da... É próximo também, né? Mas Não, você a pega o questão Nordeste, cara, a questão macaxeira em cada estado é um nome. Então, Não, tipo assim... mas essa questão aqui, por exemplo, mas essa questão Sudeste... do idioma da África ser Moçambique, Angola e tal, é porque no Brasil a gente, de fato, eu tô lendo, tava lendo algo nesse sentido, que de fato é totalmente diferente. E não se pode. As pessoas falam, a gente fala português, mas na verdade tu fala português por conta de Portugal, deles lá, porque eles falam totalmente diferente. Não, dizem que se você sai na rua, dependendo se for um português muito idoso e tal, você não entende nem o que ele tá falando, entendeu? Nossa, E a Angola, tudo que é dublado na Angola é português brasileiro. É PTBR. Funciona lá. porque Tudo eles a gente vieram faz pra cá, pra eles. pô. Com a Rolou uma reclamação de Portugal, na verdade. Acho que mês passado eu li uma nota dizendo que eles estavam reclamando que está tendo hoje muito mais coisa dublada português Brasil do que português Portugal, pela quantidade. O nicho, né? Olha o tamanho do Brasil. Fazer a merda que eles fizeram com Dragon Ball, né? Eles têm que ficar só quietos. Desculpa se é algum português que ouve. Tem uns nomes aí que é complicado. Porque não traduziram pro português BR, é isso, o Dragon Ball? Não, então, o Dragon Ball em português de Portugal é um dos maiores memes que você pode encontrar na sua vida. Se você É vê... zoado. Puta que pariu. Se você vê o primeiro, mano, você nunca mais vai querer parar de ver. Você vai procurar tudo. Tipo, o Piccolo é o coraçãozinho de Satã, né? Porque o outro Piccolo é o Satã.
né? E aí, como ele é o filho do outro Piccolo, né? Do Daimao, ele é o criançazinho de Titã. O Kamehameha tem outro nome só pra eles. E, cara, é tudo bizarro, assim. Parece que é a mesma pessoa fazendo todos os personagens, né? Que e loucura. tudo esquisito pra caralho. Eles têm uma dificuldade de tanto lembrando futebol, o Jorge Jesus, como teve no Flamengo, teve muito esse problema de o cara fazer uma pergunta da forma que a gente fala aqui, né? Que a gente fala o nosso português, que a gente fala uma porrada de português. A gente fala um monte de idioma, a gente tem um país que fala vários sotaques. E aí o Jorge Jesus teve vários problemas, porque ele não conseguia, de vez em quando, ele não conseguia conexão com a língua. O Flamengo, vou cortar aqui rapidinho. Pô, Deixa eu te falar uma coisa. Eu sabia que ele tava Tá com enrolando esse já boné esse tempo horrível. todo. Esse Esse boné tempo horrível. todo pra chegar no Flamengo. Vem cá, deixa eu falar uma coisa mais interessante contigo aqui. Eu tenho um recadinho que eu queria passar pra você de uma conhecida nossa, que ela também é da tua área, que você ajudou muito, que é a Laís. Laís Kenji. Laís Kenji, conheço desde criança, cara, assim, pô, gente finíssima. E ela mandou que queria primeiro agradecer, vou até ler para você aqui. Rafa, primeiro gostaria de agradecer por toda a sua ajuda e generosidade comigo. Me lembro até hoje quando entrei em contato com você por WhatsApp, nunca vi um WhatsApp tão sentimental, para pedir direcionamento, e quando você soube que eu também era queimadense, ficou super contente. Eu me afasto quando eu conheço outro queimadense. Pelo nível que eu conheço o pessoal que eu cresci, eu sou queimadense também, já botam, né? Aí, assim, obrigado pelas oportunidades, por abrir portas para mim naquele início, no qual a gente sabe que é muito difícil na nossa profissão. Eu até queria pegar um gancho que você é professor, a gente não comentou disso, né? Que Sim. também é uma parte, acho que até mais humana que você trabalha, né? De você conseguir passar à frente, como você fez pela Laís aqui, uma coisa que você não teve um conterrâneo que fizesse para você ali na hora. E assim que você pôde, que tua carreira tá nova, mano. Né? Você começou assim, e você já ajudou. Né? Eu tenho 13 anos, né? E é pouco, né? De certa forma. É que na época não tinham tantos cursos e não tinham tantas pessoas que... muito por conta da internet também, né? Já era uma galera mais idosa e tudo. Não, que eu digo de contato mesmo, saca? De não conseguir ter muito contato com quem tava começando, houve uma certa resistência, porque teve esse boom de pessoas novas entrando, porque começaram a aparecer muitos cursos, aí veio com a internet e tal, então os dubladores deixaram de ser tão anônimos e passaram a ser mais conhecidos e tudo. E então, quando eu comecei, isso deve ter durado uns 4, 5 anos meus ali, de pessoas que não tinha isso, sabe? Essa coisa do, porra, vou dar o caminho das pedras pro cara, vou tentar, né? Isso tipo, é muito cara, bacana. faz isso daqui, fala com tal pessoa. Dificilmente tinha, né? E eu senti que eu tinha que fazer isso pelas pessoas, saca? Assim, tipo, falei, porra, mano, assim, 5 anos fudido, sabe? Assim, tendo que aprender numa luta do caralho, né? E aí pensando em tudo que eu passei, né? Dormir na rua, às vezes sair 8 da manhã, eu volto 11h30, meia-noite e chego em casa, né? E às vezes pra fazer uma paradinha pequenininha, mas, porra, queria muito, sangue no olho, correr atrás, vambora. E tinha muito disso. São muitos estúdios, são muitos diretores. E aí tem aquela coisa de, porra, como é que eu falo com ele? Falo com ele, e às vezes você fala e você toma um não fudido, né? Que você fica E quando mal. você recebe um retorno, como ela fala aqui, ela conversando comigo, falou que se sentiu acolhida por você. Sim. A pessoa tá com aquele medo que você acabou de falar, será que eu vou ser aceito? Será que eu vou ter ajuda? E esse é muito bacana. E foi uma parada que eu prometi pra mim, assim, saca? Falei, cara, quem tá começando e quer fazer a parada, eu vou ajudar o máximo que eu puder e como eu puder. Vou te fazer a pergunta dela. Qual personagem que você já dublou e qual foi mais difícil administrar a interpretação com a sync ali? Aquele tipo de trabalho que nos tira da zona de conforto na hora de gravar. Tu falou, cara, esse aqui não é possível que eu não vou conseguir fazer. Cara, foi o Kevin Hart. Eu dublei uma série inteira dele, porque o dublador oficial dele não pôde, né? E aí eu fiz a série inteira, assim, basicamente de uma vez só. Caralho, meu irmão. E tu usa muito tua voz? Assim, tipo, a tua voz mesmo, ou tu muda muito a tua voz? Muda muito. Eu faço sempre questão, tá ligado? Aí é uma palhaçada minha mesmo, tá ligado? Eu odeio quando tem muito efeito nas vozes. Então, tipo, o cara tem mó vozeirão de monstrão e o caralho. Ali, eu vou querer chegar o máximo possível. Por mais que já tenha. Né? Exato. Tipo isso, saca? Né? E aí, né? Eu sempre quero chegar ali. Por mais que não acabe não chegando, mas eu fico criando esses pequenos desafios na minha vida pra poder fazer as coisas, sabe?
Mas muda, assim, muito, sabe? Tem vez que você fica fudido, assim, sem voz, tá? Você vai chegar no outro dia pra fazer, tua voz começa a falhar pra fazer um bagulho simples. Esse foi o personagem que te quebrou, né? É porque ele fala muito rápido, cara. Muito rápido. Ô, Rafael, assim, nesse sentido aí. Ele podia dar um jabazinho pra gente, né? Não, vai fazer. Vai fazer. Te amarra. Você já entrou em algum. Agora entrando no sentido de. O roteiro tá ali, você tá dublando um personagem, sei lá, um filme, mais uma série, eu acho que pega mais. Você tá dentro de uma história, você tem que estar dentro de um contexto. Você chegou a pegar algum papel que te emocionou, te tirou da zona do conforto aí na questão emocional? Tu acha que, sei lá, uma parada que tu terminou o trabalho e tu ficou ali, sei lá, um mês ali, uma semana, martelando aquela história ali que teve alguma ligação, alguma zona de conforto na questão psicológica mesmo sua? Sempre acaba tendo, assim, né, de uma forma normal, assim, saca? Como se você estivesse assistindo um filme. Mas tiveram 2 que realmente mexeram comigo. Um foi um dorama, que é o Passarela dos Sonhos, que é sobre um cara que não tem grana, o cara é fudidaço e o cara quer correr atrás de trabalhar com cinema. Olha a merda, saca? Tipo que você... Olha a merda. E aí o maluco porque quer ser ator, só que aí essa parte não tive com a minha família, que minha família sempre me apoiou. Mas é um cara que não tem o menor apoio dos pais, sabe? Principalmente do pai. E aí e ele fazia uns trabalhos de modelo e tal, porque acho que não existe gente feia na Coreia, né? E aí ele fazia os trabalhos dele de modelo, mas ele queria mesmo era ser ator. E aí ele chega em casa um dia, porra, cansadaço, mas super conseguiu uma parada de atuação minimazinha, pá. E aí o pai dele, cara, ele tem uma discussão fodida com o pai dele. Nossa, eu fiquei fodido nesse episódio, mano. Tipo, é o segundo episódio da parada. Quando acabou, eu fiquei, caralho, o cara tá fodido ali. E aí, saca umas discussões bem reais, sabe? Sobre, não, porque você tem que ser não sei o que, isso aí não te dá futuro, né? Aquela coisa, né, de uns pais com uma cabeça mais antiga, com uma cabeça, né, que também acaba sendo uma certa preocupação de que o cara vai fazer arte. Essa porra não dá dinheiro. Beleza, Exato. Você faz arte, mas emprego você tem. E uma coisa que você comentou, que a pandemia, por mais que atrapalhou muito esse ramo artístico, ela provou que o ser humano pode ficar sem muita coisa, mas se ficar sem arte ia ter enlouquecido. A dublagem foi uma das poucas coisas que, acho que se eu não me engano, foram liberadas pra ser feitas de formas completamente seguras, assim, saca? Tinha uma coisa de se gravar remoto, de ter toda uma questão de segurança entre um dublador e outro, de ter horas de diferença pra que não houvesse muito... e que não houvesse muitos encontros, sabe? Tipo, você não escalava... Né? Porque normalmente a gente escala uma pessoa a cada meia hora, né? A cada 15 minutos, dependendo do que for. Então as pessoas vão se encontrando, vão batendo papo, vão ficando ali e o caralho. E na época a gente tinha uma diferença de 1 hora, sabe? Entre um dublador e outro. E estúdios isolados. Às vezes eles até alugavam estúdios mesmo, sem ser onde era pra pessoa ir lá e gravar aquele pedaço. Exato. Né? Às vezes só ficava o diretor e o operador e distantes de qualquer forma, com coisas dividindo, pra ter aquilo ali para quem não tinha o remoto. E houve um movimento dos dubladores para ajudar os idosos a conseguirem mexer com a tecnologia e o caralho, para ninguém perder o trabalho. Chegou a conhecer os brabo mesmo? Porra, porque você conhece todos, né, nessa parada, assim, mas... E tem algumas mortes que tu fica fudido, né? Tipo, lá do Júlio Chaves foi foda, porque eu tinha gravado ele 1 semana antes. Que isso? Foi foda. E aí, porque ele morreu muito rápido, tá ligado? Ele ficou doente e morreu. E era um cara que tava... E, mano, assim, era um coroa. O cara dublava pra caralho. Chegou a conhecer o Drummond? Conheci... Eu falei com ele uma vez. Quando eu o conheci mesmo, ele já tava com 90 e brau, tá ligado? Né? E aí, porra, mas foi maneiro conhecer, assim, saca? Tipo... E dublagem tem umas paradas muito engraçadas, né, mano? A gente passa mal de rir com algumas coisas, cara, porque... Tá na hora dele dar uma palhinha aqui pra gente ver. Não, porque Hermes e Renato é que eles lançaram um Tela Class e não tinha muito essa preocupação tua de mudar a voz, não. Tu sentia que quem tá fazendo isso agora é aquele mesmo cara. Vai lá fazer uma sopa de pedra, botar. Mas então, tem uma curiosidade aqui. Isso, inclusive, dá raiva em algumas pessoas. Quando me perguntam, qual é o seu ídolo na dublagem? Juro pra você, eu vou falar que é a Tela Class. Se não fosse eles, eu não faria. Cara, a Tela Class é muito bom. E assim, eu até aproveitar tem um amigo aqui nosso que é fãzaço. E mandar uma força aí pro Huawei, né? Que tá internado. o Huawei, caralho, verdade, teve um AVC. E eu lembro de uma cena que eu vi a Tela Class quando lançou no MTV.
né? E eles mostravam erros de gravação, e o Huawei gritando pra caramba, xingando, que ele gravava também alguns, né? Isso era muito bacana. Pô, a Teleclass é muito incrível, cara. E acho que junto deles tinha uma outra parada também que brincava com dublagem. Eu não lembro o que era. Eu não sei se veio junto ou depois ali. Mas tinha uma outra parada também que era... era a Feira da Fruta. Muito antes, né, inclusive. Bem antes, que são duas paradas que... Agora, é o Teleclass que a gente zoa muito e aquelas dublagens muito zoadas, que assim, que não tem essa... De documentário da Discovery. Porque não tem esse drama teu de se preocupar. Lá ele. Não, tem uma que foi épica no meio da gente, que é Falei, um cara mexendo num... Era Adoro. um programa de bagulho de arma. Aí era um coroa com uma espada. Aí ele queria falar da espada enquanto ele... Aí ele, você vê... Tu faz essas vozezinhas também, tipo assim, do americano falando Ele português? acabou com o Roléo. Desse jeito, tipo, do voice over, desse comentário. Eu vou dar uma faz. facada aqui agora. A gente faz. Só que hoje em dia a galera dá uma respeitada a mais. Mas já teve vez de fazer sacanagem já. De fazer desse jeitinho assim, saca? Aquela E coisinha. tem, meio que tem um ritmo, né? Igual o jornalista. Sim. O cara, ele conversa com você normal aqui. Aí ele vai entrar ao vivo na matéria e ele vem com aquela ritmo de jornalista falar. Parece que esse dublador desse tipo de programa é igual aquele Jefferson. Sabe que é o Jefferson Schroeder? Que zoa pra caramba fazendo voz assim? Sim! Que aí ele faz aquele bagulho, o caminhão passou por cima da minha perna. Meio que eles têm o mesmo ritmo pra falar, parece que... Não tô agora falando eu da vou parada... levantar minha espada, só pra encaixar, pra tentar correr atrás do cara. É um Agora lento, eu né? vou levantar essa espada e vou cortar o bucho do porco. O R, eu adoro esse R. Ele é muito engraçado, o bucho do porco. Aí aparece uma dona de casa americana, né? Isso. Eu estou preparando tortas para meus filhos, estou esperando meu marido voltar de seu emprego. E corta pro cara. Eu estou no meu emprego, indo para a minha Agora, casa uma parada e... que eu também sempre percebi era a diferença de Rio pra São Paulo. Não sei se vocês percebiam. Agora eu vi que tu Pô, imita- aquilo ali é dublado por uns caras carioca. Aí outra parada tu via, pô, aquilo lá já é uns caras mais de outro, paulista, sei lá. Sim. Isso eu percebi um pouco também. Isso tem até hoje. E pra Até fazer hoje existe bicho, essa tipo assim, diferença. ó, imita o Sonic, por exemplo. Eu sei que você fez Eu já fiz o Sonic, uma dublagem Ah. meme pra caralho, inclusive, tá? E aí o Sonic eu faço assim, cara, o tempo todo. E aí? Vambora, Tails! É um tempo Sonic todo. mais pré-adolescente, né? É bem filha da putinha, é bem sonso aquele desenho, né? As meme, né? piadas bem sonsas. Mas eu vou pedir então pra. Já que eu falei do. Pô, fala com a voz do Nick aí. Do Chamando- Nick? Chamando a galera pra Pra ver o assistir o Drew Match Match. aí. Manda essa daí pra gente. Fala. Olha, foi pra caralho? Cadê a água, amigo? Cadê a água? Cadê a água? Olha, ao vivo. Porra, até tremi. Fala, galera! Duvido vocês verem o match completo, tá? Quinta-feira que sai? Exato. Quinta-feira vai estar no YouTube e a gente vai falar de sexo, tá bom? Mentira, não vai não, porque eu nem sei o que é isso. Tem 3 pentelhos só. Que merda. É importante, os 3 pentelhos são os mais importantes. É o que te dá gás É pra o que dá, crescer. que Eles dá aquela caíram. raspada. Tu raspa pra ver se cresce mais. Tem episódio que cai, é muito engraçado. Cai em câmera lenta, pentelho Não, dele, cara, assim, chorando. Eu não sei nem se a gente pode falar sobre esse São programa. pentelhos? Não, sobre o Big Mouth, porque o nosso programa não bota classificação. Ah, mas tá no YouTube. Só assistam. Só Assista, muito bom, vale a bota pena. lá, bota lá. Então, galera, infelizmente o papo tá muito bom, né? Tu não vai cara. acabar o programa agora. Mas tá dando a nossa hora. Não, a gente faz Esse de outro. verdade a gente não viu a hora passar. Foi muito bom mesmo. Muito bom. A gente saber que você continua fazendo outros personagens, primeiro, outras e é o primeiro. temporadas. Com certeza a gente já vai. A gente mencionou, até não conseguimos falar aqui, porque é tanta coisa que você fez a voz do Vini Júnior também. No Fez no FIFA 20. Júnior. E essa tem uma história muito doida, cara, porque era pra ser o Neymar. Mas foi na época em que Porra, teve que aquele rolê do Neymar, que bom pra caralho. Teve aquele rolê do Neymar, mas só que aí também nem tão bom porque o personagem diminuiu. Mas era pra... Mas tu consegue fazer a voz do cara? Não, Ou tu só faz tipo não, assim, não. oi, eu sou o Vini Júnior. Foi normal, Entendi. saca? Não, teve uma parada que foi muito corrida por conta dessa polêmica toda que teve. Ia ter um acompanhamento Não, porque é maior, uma engraçado, parada cara, toda. é engraçado. Sabe o que fez eu lembrar agora, cara? Aqui no Dragon Ball Z, teu amigo nosso, cara, O episódio, oi, eu sou Goku. que ele fazia um stand-up sobre essa parada, que ele falava assim, cara, me deixava muito puto. Que no Dragon Ball Z, no final do episódio, ele te falava o nome do outro episódio. Só que às vezes o nome do outro episódio era Goku morre. Aí, tá ligado? Era o Aí você spoiler, ficava era o muito spoiler. puto. Era o O spoiler. melhor era o que dizendo, vou te comer. E já começava o jornal hoje em seguida. Né? Então, rapaziada, viu que o papo tá muito bom mesmo. A gente, por nós aqui, seguiria falando aí até altas horas, mas infelizmente... Por nós, mas não por Deus. E nem por quem tá ouvindo também, né? Será que ele me largou quando eu larguei ele? Mais um, ó, só pra gente terminar, porque ele postou isso tem um pouco tempo. Saiu agora há pouco tempo da Netflix, né? Que você fez o... Foi o roteiro, né? O Mistério em Paris. Mistério- uma das- Eu dirigi o Mistério em Paris.
Com a Jennifer Deixa Aniston. pra galera aí algumas coisas que já estão no ar agora pra galera volta. assistir aí. Ó, vou falar as paradas maneiras. Você tem um anime chamado Akame ga Kill, que eu esse é muito dirigi bom. e sou o protagonista, eu fiz o Tatsumi. Você tem um na Netflix, esse tem na Netflix. O nome é grande pra caralho, mas se você digitar uma palavra já aparece que é refrigerante. O nome é Palavras que Borbulham como Refrigerante. Ele é tipo... Não sei se vocês já assistiram um anime chamado Your Name, que é um anime de romance, o cara é lindo. E ele é nessa pegada, só que o protagonista é autista, fui eu que fiz, nele eu só dublei. E a protagonista, ela, por ter dente grande, ela sempre usa máscara, super introspectiva, e é um romancezinho entre os dois, enquanto eles se conhecem e tal. Muito lindo. Tem o Mistério em Paris, que, pô, foi recentemente uma das paradas que eu, mais gostei, assim, de dirigir... O Adam Sandler, tá ligado? Não É outro degrau que tu subiu, tu falou assim, ó, tô subindo mais um degrau. tipo isso, saca? E recentemente tem um canal no YouTube chamado AirRec, que o YouTube começou a dublar também, que eu dirijo todos os episódios do AirRec, já deve ter uns 60 episódios dublados lá. Maneiro. Maneiro. Eu tenho acompanhado um cara, inclusive, que viaja ao mundo e a dublagem dele é totalmente feita por brasileiro. Não sei qual é a dele, não sei se é essa mesma pegada. É um cara, é uma produção irada. O cara, tu vê que o cara não é brasileiro e a produção é tipo que tu curte essas dublagens. Eu curto rir, né? Tu vai ver, vai viajar. É por isso que eu falo, cara, ele é o nosso Serginho Grande. É muito bom essa dublagem, cara. Mas é esse tipo de trabalho do YouTube? Não, então, o trabalho pro YouTube é quase como se fosse um filme mesmo. A parada é toda interpretada e tal. Bacana. Tem uma coisa muito mais livre, mas também muito mais rápida, né? Tipo, esses 60 e poucos episódios que já tem dublados, a gente fez em um mês. Porque é muito rápido. É do cara lançar e em 5 dias já ter que estar dublado. Né? E não que ele tenha lançado esses 60, mas a gente pegou com, né? Vem vindo os antigos, mais os que já estão saindo e o caralho. E o ritmo de produção, pra quem tá produzindo, é muito diferente pra quem tá assistindo, né, cara? Outro dia eu vi a Xuxa dando uma entrevista que ela fazia 3 programas por dia. Mano. A gente vê um, mas ela tá fazendo 3, mano. Por isso que ela virava pra menina e já falou assim, senta lá, Cláudia. Já não tava mais aguentando aquela simpatia ali. Eu tive uma experiência muito pequena, assim, com lance de coisa. E meio que é isso, né? O cara te suga, se é a tua diária, ele vai tentar fazer tudo que ele puder naquele dia pra poder... Em cinema ainda é mais pesado. Em cinema, tipo, a diária é 12 horas. E é 12 horas pra todo mundo. Pra Fernanda Montenegro, mano. É 12 horas lá. Eu não acredito. Pior que é. Ah, não ganhou o Oscar. Isso aí, porra. Essa pra mim é a maior tristeza da vida. Da vida. Ai, Da vida. Eu chorei com ela no dia. Isso e não tem Papai Eles Noel. fizeram a gente não existe acreditar Papai Noel. que ia ganhar. Eu achei que eu era um menino, cara. Mas era pra gente ganhar, né? Aquele filho da puta daquele Einstein lá é que fez a... Foi a Gwyneth Paltrow ou não? Foi a... Nem lembro quem Foi a Vida é Bela que ganhou da gente? Da gente. O fanismo. Não, gritando. foi Final da Copa. Cara, final da foi Copa. Foi a atriz Brasil, mais caralho. fraca. Foi a atriz mais fraca de todos, cara. Foi uma porra muito tosca, mano, lá. Foi uma merda aqui. Não, mas tem muito preconceito, né? Acho que agora tá meio diminuindo. Já deram até tapa na cara dos outros lá na hora do Oscar. Continua pra já- Mas o caralho. Brasil acho que tá produzindo coisa bacana, né? Zezé de Camargo Sim. também quase foi, né? Mas deu ruim. 2 filhos de Francisco, não quase foi. O Agro não botou. Deu ruim pra eles. Mas quase, deu quase. Meu medo era o filme do Edi, já pensou? De quem? Do Edi. Então tão cobrando. Porra. Ah, deixa O quieto. cara fechou todas as salas de cinema no Brasil, porra. Pelo amor de Deus. Galera, vocês estão sentindo aí o clima, né? É, melhor a gente terminar aqui, porque chegou aí de Macedo, não quer terminar a mesa aqui. Tá ali, querendo ali Já entrar ali. vamos deixar o Rafael Schubert convidado para uma próxima oportunidade. Por porque favor. daqui para a próxima vez que ele vier, ele já vai ter feito mais um monte de Não, a trabalho caneca para é ele franquia. falar pra gente aqui. Levou a caneca, leva a nossa Levou a canequinha lá pra caneca, você tem que gravar com voltar. Vou ela. levar. mês E o que que não vem chega o falta é boleto. E o que não falta é assunto, gente. Né? Com todo o meu trabalho com cinema, jogando profissionalmente. Tu joga profissionalmente? Joguei muito jogo de luta profissionalmente. Ah, o Jogava- Street Fighter. esse Jogava jogo. mais Tekken, mas Tekken. atualmente eu tô pra pegar esse Street Fighter novo aí que... Tá, não, tá? com esse projeto aí. Vamos marcar o X1, vamos marcar o X1. Vamos. Não, dois Adug pra trás com um chute forte. Quando eu escuto alguém falando isso, eu passo mal, parceiro. Eu que não jogo mudou, agora videogame. mudou. As coisas Caralho, estão 2 sexug pra trás com um soco fraco. Mortal Caralho, Kombat. Mas você sabe que eu falo isso até hoje? Não, galera, Tipo, fala. cara, eu me recuso a chamar o Guile de Gaio, o Zangief não. de Zangief. E Me macumba. recuso pra caralho, Se é falar Dalcinho, macumba. você apanha lá no É seu a rosto. Dug. Acho que você apanha ainda em qualquer lugar hoje em dia. Não, se falar, tem que falar macumba. Porra, é a Dug, é A Dug. Sekisugi. Porra, Tiger mano. Robocop é o certo. É.
Caralho, é a Gillette, né? Do Guile. Gillette. Tudo Cara, tem que ser o o nosso Alex nome, Fu. caralho. Eu gosto que aquela lenda, né, do Kimimaru, né, do Esse eu não tô ligado, não. do The King of Lá Fight. ele, essas palavras Não, aí, eu boto Kimimaru, lá The ele King pra of Fight, ele proteger. falava que ele era... É o Benimaru. Benimaru. Pô, The King of Fight. Cara, uma coisa louca do brasileiro, só pra finalizar aqui, já pra Acabar o horário, programa. é que o troço tava no fliperama ali, um boneco pra tu jogar, aí tu chegava no fliperama pra escolher o boneco, aí tu botava o trio, cara. Tá ligado que isso aí é viadão. Aí eu olhava assim pro maluco, como assim? Não, sabe da história dele? Não, pô, quero saber que história. Não aparece Tem nada várias escrito. histórias, Não aparece nada escrito. Todo mundo Tipo assim, inventava uma história. a Leona, na verdade, ela é filha daquele tenente ali, entendeu? Que foi largada na selva. Nunca achei. Cara, nunca achei essa história. Quando falavam que o Rock era filho do Terry, porque ele aparecia na Isso, 2002 isso. pequenininho. Só que você ia, mano, era do Fanchen até o Santos Expedito, a mesma lenda. A mesma lenda. O Brasil mesma lenda. inteiro, pô. Mas é isso, galera. Vocês tiram como é que tá o clima do Clima dos bate-papo bailes, da gente, galera obrigado, aqui. desculpa Não vai aí. acabar aqui, só pra vocês que vai acabar aqui, mas nós vamos ainda trocar muito ideia aqui, porque é muito papo. Agradecer geral aí, Comer um Clovinho, bolinho de nosso feijão. diretor. O papo foi tão bom que a gente nem mencionou o diretor. Pô, que já tá ali na- falei dele no O meio. Iago Lomeu também, nosso padrinho, tá aqui prestigiando Tá aqui aqui, a o padrinho tá gravação hoje. prestigiando aí hoje aí, ó. Lembrar do E- arroba também, né? Que a gente sempre pediu pra Quem quiser seguir lá. escutar o nosso podcast aí, Amazon Music, Spotify, ou direto lá pelo YouTube. Se você quiser ir no Instagram também, tem um montão de corte bacana lá e tem os links pra você curtir em qualquer plataforma. Agradecer mais uma vez aí, Clovinho e Lomeu, que vieram, o Lomeu veio prestigiar, né? Clovinho tá dirigindo ali. Exatamente. Baltazinho, Bruno, Tamo principalmente junto. Rafael Schubert, Eu essa, que agradeço. Que essa joia aí daqui da nossa cidade, do entretenimento. Cara, pô, eu não conhecia antes como o Baltar e tal, né? Pô, mas muito maneiro, cara. Agradecer de verdade pela tua presença. Eu de verdade não vi o tempo passar, fiquei controlando aqui pra poder, porque realmente é muito o que a gente já zoa normal nas nossas rodas de conversa. Por isso que eu já falei com ele que eu tenho um projeto com ele já pra gente E seguir, só pra vamos. fazer. E vamos. Deixa uma mensagem pra rapaziada pra gente encerrar aí. Deixa a tua rede social também, se você, pra galera te curtir lá, ver algumas coisas. Gente, primeiro, obrigado pra caralho. Porra, valeu demais pelo convite, demais. Sim, qualquer parada que envolva pessoas queimadas, que envolva a parada que a gente vai difundir arte, porra, tô dentro, mano. Ótimo. Quero, saca, quero apresentar isso pra galera, né, mano? Dar essa esperança pra rapaziada e dar, né, mano? A gente precisa, às vezes, de um pouco de autodidatismo, mas isso é mole, pô. A gente tem internet. A gente tem várias formas de baixar legalmente PDFs. Legalmente. Né? Mas, pô, obrigado, gente. Obrigado demais pelo convite. E me chamem novamente, que a gente tem muitos assuntos pra falar. Tem videogame pra caralho Muito, pra falar. muito. Tem Falamos anime nada. pra falar. Porra, trazer passatempo, FD é passatempo, aquela coisa de criança, sabe? De evento de anime. Fofura, vou trazer uns fofura. Fofura, Clipper Cola. Clipper. Porra. Camarão, eu gostava demais. Ele gostava tanto que eles fizeram Ele uma parou, música. ele parou. Sim. Mas é o Essa Clipper daí. Cola com limão. Com limão. Com limão, Era é. esse. Cola não, Era é o esse da- que eu dava o negócio prejuízo. verde. É da embalagem verde. Vem que aquele da embalagem vermelha eu não via. Nossa, meu avô tinha um prejuízo porque eu tomava isso todo dia, cara. Não sei como é que eu tô vivo, não. Era muito bom. Então, galera, é isso. Valeu todo mundo aí que tá curtindo aí. E até a próxima. Valeu. Beijo!